E aí galera, vídeo de hoje do Pod Análise, segmento do Podcast BR. A gente vai estar vendo aí algumas filmagens feitas pelo Dronian, que é a companhia do Demian, que ele filma jogos, grava qualquer coisa que você pedir. Agora ele está na Alemanha, mas a gente vai estar aqui assistindo alguns jogos e analisando o que aconteceu na Taça Brasília de 2018. São 6 vídeos no total de jogo. A gente vai dividir eles em alguns pedaços para você. Então a gente tem de vermelho a Nipônica, que é um time só de pessoas do Centro Acadêmico de Letras da UNB, então um time universitário, podemos dizer, contra o amarelo, que é o Cusco Voador de amarelo do outro lado da tela. Então aqui a gente vê que eles estão vindo em 3 handlers e 2 cutters. Parece uma espécie de vertical. Tem o primeiro turnover do jogo. A chamada foi retirada e a gente vai ter agora a Nipônica movendo o disco. Nipônica é o time que a gente observou muito durante o tempo do Strix. Tentava ajudar sempre com a possibilidade de eles aprenderem táticas e outros conhecimentos, mas é uma galera que joga bem livre, bem solta. A gente pode botar aqui uma espécie de carrossel holandês, porque ele vai movendo do jeito que dá, com as pessoas que dá. Já o Cusco ele tem uma estrutura, vejam que eles têm os handlers e os cutters. Estão conseguindo mover o disco para qualquer espaço do campo. E a estaca está um pouquinho fora de timing. Mais um turnover. Bom, se a gente voltar e eu assistir a saída, né? Ele queria jogar o disco, mas a pessoa não estava prestando atenção. Então sempre que alguém for botar o disco na linha, quem está próximo, principalmente os handlers e os cutters de centro de estaca, geralmente são de iniciação, tem que estar muito atento para mover esse disco. E aí eles conseguem. O cara corre para o break, visto que já correu para um lado, para eles trocarem a posição de lado. Dá muito bom, permitiria que ele conectasse até o longo, se essa pessoa tivesse ido, ou até aqui um uplinezinho com ela fazendo um give and go. Mas eles não conseguem, né? E é aqui que a gente comentou que estava tendo a dificuldade de deixar claro, porque os dois defensores estão podendo reagir a esse jogador, visto que esse aqui está caminhando. Então, se ele fosse um jogador experiente ou mais inteligente, talvez ele conseguiria pensar em jogar no espaço no futuro para esse cara. Mas ele prefere fazer um reset atrás. E aí a gente tem uma espécie de dump swing, que tem um turnover, infelizmente, um passe um pouquinho mais baixo. A Nipônica saindo da linha deveria conseguir centralizar. Mas vejam que essa dificuldade que ninguém está movendo em direção ao disco ou para os espaços. Tá todo mundo já ocupado aqui. Bom, o Cusco fez um passe que talvez duvidoso. Muita gente perto. Tinha que colocar o disco no canto da área para cobrir esse, um outside então de backhand voando pelo lado. E ele acabou jogando para o centro do campo, deixando para esse defensor poder reagir e defender. Mas essa pessoa, parece ser a Karine, tinha a chance de pegar aquele disco até. Então aqui a gente tem o Wallace e o Bruno fazendo as movimentações de handler, tentando mover o disco. E aí faz um passe longo para Jennifer. Bom, o que a gente quer aqui? Que se organize a estrutura, demorou um pouco a fazer os passes, aparece um handler atrás. Pela posição, ela pivota muito bem, ela quase conseguiu um break no inside e agora está oferecendo essa parte do campo aqui para ela poder jogar, um forehand. Pode ser tanto para o ponto, para esses dois entrando na área. Mas novamente uma movimentação lenta ou muito parado não faz o marcador se afastar. Aqui ela faz um passo interessante para o handler poder conectar em alguém fácil. Será que vai acontecer? Não. E aí, novamente mais uma loucura.
que são loucuras? Quando você esquece da estrutura ou você pegar e arriscar uma coisa que não é recomendada. Se ele faz um reme, que é um passe por cima, talvez não fosse tão loucura. O famoso reme é do stall 6. Então veja, eles estão numa espécie de vertical, de repente está horizontal. Então esse handler ele só precisa se aproximar e tirar o disco da mão dela, porque vai zerar a contagem e vai estar centralizado no campo. Ela faz um passe com uma certa sorte, permite ele pegar já na linha. Ele poderia lançar no futuro, que é onde os cutters teriam a vantagem. Então você tem que conseguir fazer um lead pass, um passe que leva a pessoa. Você está conduzindo alguém para o espaço que você quer. Isso é uma habilidade muito boa para handler. Ele consegue fazer um passe mais flutuado, que dê tempo ao cutter, que às vezes está distraído e vai pegar o disco. Mas ele não consegue. Ele prefere, em vez, pivotar para o centro do campo. Que não é um erro. Lembre-se, pivotar para o centro do campo é muito bom. Desde quando ele pivote, somente se ele pivota, essa pessoa corre para ele conseguir um passe. E aí ficando sem opções, tentando focar aqui num curtinho na frente, que até pode, mas tá meio feio. Ele escolhe um passe por dentro. Duvidoso. E aí temos um turnover em possibilidade de red zone para o Nipônica, né? Ou seja, o primeiro passo deles é sair da linha, se ele fosse um time com muita estrutura e habilidade, sair dessa linha ou arriscar longos, que geralmente a gente recomenda para os times que são um pouco mais novatos ou as zebras, os underdogs, né? Tenta achar algo que dê muito ganho, resultado, ponto, mas tem um risco grande. E é isso que eles poderiam estar fazendo aqui. Então o que a gente tem aqui, né? A gente pode analisar. Quando ele faz esse passe, tá todo mundo fora de timing, ela já pegou, ninguém está se movendo. Quando todos eles decidem explodir ao mesmo tempo, mostra que eles jogam por indivíduo, né? Não tem uma estrutura, ordem que faz, não, quem vai e quem não tem. Tanto que os três correm, gerando 3 possibilidades também. E aí esse guri que é bem rápido, toma a frente, protege, celebra o ponto. Passando para o próximo pool, você vê aqui que tinham 3 campos nessa época, porque era 5 contra 5, era mais fácil de fazer o jogo. Esse campo acho que tem 110 e o outro é um pouquinho menor. Cusco na linha. Mais uma vez, você já sabe o mantra, né? Tá na linha, você quer? Muito bem, centralizar. Então, venho aqui uma upline. É uma má opção? Não. Poderia ter lançado, aberto, fazendo um around outside in? Poderia. Mas ele pode preferir uma pivotada centralizante, around, e vem aqui para o meio com o primeiro da estaca, que a gente já repara em muitos conteúdos. E aí, infelizmente, um turn. Turn com turn. Põe o disco para poder fazer movimentação logo rápida. Beleza, já cometo. Então, olha, está mostrando com essa pivotada que ele tem todo esse espaço. Esses defensores não estão marcando juntos para poder defender os dois, uma espécie de seg, poach. Eles preferem reagir ao que o handler faz, e aí permite que a gente jogue, nós como handler, nas pessoas que a gente quer, use o defensor ao nosso favor. Bom, o que a gente faz numa situação de red zone, galera? Primeiro tem que ter uma estaca e definir quem são os handlers, né? Aqui a gente pode ver que qualquer passe na altura, para trás, nas costas, vai favorecer o ponto da cutter número 1 ali. Muito bem. Então, novamente, a gente está falando de passes nas costas, ela já executa com a experiência dela um passe mais alto. Poderia ser até no futuro pela linha, eu sempre falo para o pessoal seguir o primeiro cone, para só dar aquela entradinha, ou para o segundo cone, nesse caso já cometo. E ele faz um belo ponto. Segundo vídeo, o que a gente vai estar trabalhando aqui agora? A gente vai estar trabalhando Calitrix, Rime do Rio, contra o pessoal da PD, que é uma turma de educação física, né, a prática desportiva, de alunos de toda a universidade. Geralmente são pessoas também com menos experiência, habilidade, mas sempre muita garra. E aqui a gente vai ter
começando o jogo de um turnover que teve com uma bela defesa desse jogador sobre este marcador do Calitrix. Então a PD está rodando o básico, como bem podemos ver, uma estaca vertical. E eles estão jogando com quem eles estão vendo livre, né? Tentando olhar, eles têm uma boa referência. Tentativa de passe longo. Já tem as handlers. Beleza, jogada no espaço. Felizmente o passe flutuou, mas olha a sorte aí. Tivemos uma chamada, né? Então, ó, a handler não está vindo para a posição para ela poder fazer um dish, porque é o papel da cutter. Então ela fica sem muitas opções, mas o outro handler que estava antes faz um cortezinho rápido para pegar o disco, certíssimo. Pegou o disco, vamos melhorar a estrutura. Acho que esse pessoa que chamou a falta, talvez bateu na cara. Só fazer um passinho baixo aqui para ela, num give and go, ou jogar lá na frente. Mas como teve uma chamada antes do passe, o disco volta. Bom, saindo do cheque então. Mais uma defesa. O passe talvez fosse um pouco mais rápido. Talvez tivesse dado tempo, mas também foi curto. Uma opção interessante, talvez faltou um capricho. Vamos lá, disco saindo da linha. E aí, você considera isso travel ou não? Fica aí para você falar no debate. A pessoa bota 50 centímetros por lado. E aí uma opção entre os dois jogadores, ganha na altura. Se conseguisse fazer o passe longo, seria uma ótima escolha, né? Um ganha na altura. Bom, outra parte aqui dos vídeos é Crocodilos, um time sazonal de Brasília, né? Se forma para esse torneio, mas não treina, formado majoritariamente. Ah não, esse aqui é o Letos, um outro time também que só existiu uma vez, contra o Ventopanas, que é um time de Uberlândia. Então, um pessoal que se conhece moderadamente. Temos um bom passo para frente. Sem opções de centralização. Vai ter que lançar qualquer coisa. Então, o que a gente pode observar daqui quando ele botou o disco na linha? Ele tem aqui um undercut da cutter normal. Ela pegou, quando virar para frente, ela tem que encontrar alguém. Tá? Ela fica sem opções, aí a contagem começa a subir. Estão vendo que os jogadores estão muito próximos. Tem muita capacidade de usar uma falta de usar esse espaço. Então eles têm um potencial para usar vertical e horizontalmente o campo. Beleza, consegue um passe aqui um pouco forçado. O que eles querem fazer? Esticar o campo. E ó, um undercut de 5 metros. Está precisando explorar, abrir espaço nos curtos, né? E aí quando esse jovem faz isso, consegue uma boa abertura, quebra. Permitiria talvez outro give and go aqui, mas com risco. Ele faz o fake para mudar de direção e pivota para o centro. Cadê o handler no timing? É difícil, mas faltou. E aí aqui a pessoa corre mais uma vez e consegue o ponto. Vamos lá, bom pull sem pressão por parte do Cusco e do Nipônica, né? Um time que tem que focar no small ball, que é onde todo mundo consegue trocar passes curtos sem grande risco, né? Jogar pequenininho small ball. Small ball é um termo genérico de dizer que você vai focar nos passes curtos e rápidos, geralmente. Olha só, a jogadora fez um passe, teve a defesa, mas conseguiu pegar de novo. E a contagem recomeça do 1. Então, ó, a gente tem esse pedaço aqui do campo querendo ser utilizado. Esse jogador tem que ocupar para ela poder vir. E aqui ele começa a se complicar, mas consegue sair.
Tá vendo? Quando as pessoas precisam entrar para favorecer o passe, elas tendem a se afastar. Isso tem que treinar no seu time só, botar qual é a ordem, né? Quando acontece isso, o que, que eu faço aquilo? Nessa situação, para as pessoas todas executarem a mesma coisa. Todo mundo está executando a mesma coisa, todo mundo saber o conteúdo. Então todas as pessoas têm que saber o básico do handler, o que, que ele precisa, assim como os cutters, né? Então aqui a gente tem o jogador na linha, vai tentar outro passe pela linha, não. Posição clássica do hammer, o cara tem 2 metros. Sempre que tem essa vantagem de altura, por que não usá-la?